a visão, assim que é, do vale dos ossos secos. É verdade. Essa é a mensagem que Deus tem para nós, para o dia de hoje. Vamos aqui ler aqui este verso. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim e por o seu espírito ele me levou a um vale cheio de osso. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: soberano, ou seja, Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei um espírito, ou seja, farei um espírito entre vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e vocês porei, assim que é, porei tendões em vocês e farei parecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. Profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som chocalho, e ouviu-se juntarem os ossos com osso. Eu vou partir aqui para o versículo de número 11, não é? O versículo de 11, o número 11 é um versículo muito, vou dizer assim, muito importante, que vamos aqui analisar um pouco. O versículo 11 diz assim: então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação, ou seja, é todo o povo de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desapareceu e fomos nós exterminados. É verdade. Essa é a palavra que nós temos aqui para nós no dia de hoje. E vamos ver aqui Tessalônica, capítulo de número 5, versículo 23. Diz assim: que o próprio Deus dê paz e santifique inteiramente todo o espírito, alma e corpo de vocês. Sejam perseverados, irrepreensíveis até ao dia do Senhor. É verdade. Esta é a palavra que nós vamos aqui refletir um pouco. É a palavra que Deus tem para nós. E eu quero orar para que Deus traga sobre essa palavra uma reflexão da sua parte para as nossas vidas. Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós oramos para que o Senhor venha falar conosco nesta tarde, ó Pai amado. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, ó Pai amado. Te agradecemos pelo culto maravilhoso que o Senhor nos deu no período da manhã. Te agradecemos pela forma tremenda que o Senhor usou os teus servos, ó Pai amado, para trazer a sua palavra, para alimentar o seu povo. Em nome de Jesus, ó Pai amado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. É verdade. Essa é a palavra que nós vamos estar aqui refletindo, de citar aqui, de frisar que no princípio Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isto é, o homem ele possui corpo, alma e espírito. E Deus sempre que quer falar com o homem, ele usa a parte espiritual. É por isso que quando nós vamos ler aí a palavra de Deus em João, João escreve dizendo que Deus é espírito e importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. E ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Então Deus, quando que ele quer falar com o homem, ele usa a parte espiritual, ele fala com o homem na parte espiritual. A Bíblia também vai dizer em Romanos, dizendo que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. Então Deus é espírito. Quando ele quer falar, ele vai usar a parte espiritual do homem para falar. Porque Deus não é físico, ele não veste. Deus é espírito e ele sempre vai usar a parte espiritual do homem para conectar-se com o homem. Então, quando nós nos alimentamos, quando nós comemos o alimento físico, é realmente para fazer crescer a nossa parte física. Mas nós, quando nos alimentamos da palavra, quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, quando nós oramos, quando nós meditamos na palavra, tudo isso são alimentos que fazem com que a nossa alma cresça
e nós possamos perceber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E sempre que Deus quer falar conosco, a nossa parte espiritual, como é sensível, porque nós oramos, porque nós buscamos a Deus, como a nossa parte espiritual, ela já é sensível, porque nós já jejuamos, buscamos a Deus, oramos e meditamos na sua palavra, aí facilita a conexão de Deus com o nosso espírito. E Deus, sempre quando Ele quer falar, Ele usa a parte espiritual, usando o seu próprio espírito que nós temos. A Bíblia vai me dizer algo importante, vai dizer que Deus, quando está a falar com o homem, ou seja, quando o Espírito Santo ele entra sobre o homem, ele não vem vazio, ele vem com tudo aquilo que Deus coloca sobre o Espírito Santo, sobre a nossa vida. Por isso, quando nós lemos a Bíblia mesmo, ele diz algo importante, dizendo que quando o Espírito Santo de Deus vier sobre vós, ele vai vos revelar, vai vos dizer tudo aquilo que vocês precisam saber. Veja só. Então, o Espírito Santo, ele vem com tudo isso sobre nós. E quando Deus quer falar com o homem, ele vai usar a parte espiritual. Veja só, vai usar a parte espiritual. O que me chama mais atenção é que a Bíblia vai me dizer algo importante, que quando Deus quer usar, ele não só usa a parte espiritual, mas também Deus existe, ou seja, ele usa diversas maneiras que para conectar-se com o homem. Veja só, a Bíblia vai me dizer que Deus, ele falou através dos profetas dando visão. E a maior parte dessas visões que os profetas recebiam eram visões simbólicas. O que é isso? Visão simbólica é aquelas visões em que Deus vai usar símbolos para representar algumas coisas. Por exemplo, Nabucodonosor, ele teve um sonho. Naquele sonho, a Bíblia vai dizer que Deus usou o metal mais forte para representar o reino de Nabucodonosor. Então, aquilo era visão simbólica. Quando Daniel foi orar, Deus revelou para ele aquela visão, aquele sonho que ele teve, e Daniel foi lá e falou para ele, dizendo, olha, Deus, ele disse isso, mais aquilo. E Nabucodonosor exaltou o nome de Deus, porque Daniel havia feito, ou seja, havia revelado o que ninguém havia revelado. Veja só, tudo isso acontece no espírito, não no físico. É por isso que a Bíblia, sempre quando fala conosco, ela vai tocar na parte espiritual. Por quê? Porque Deus não está a fim de salvar o nosso corpo. A Bíblia diz que quando um indivíduo, uma pessoa morre, o seu corpo fica para ser enterrado, mas a sua alma é que vai para o céu ou vai para o inferno. Então Deus quer a parte espiritual sua. Agora, onde é que entra essa parte de Ezequiel que nós lemos aqui? Veja só. A Bíblia vai me dizer que com o tempo Deus faz o homem. Deus, quando faz o homem, a Bíblia vai dizer aí algo interessante, que Deus faz o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Só que esse homem, ele pecou e perdeu aquela semelhança que ele tinha com Deus. Entenda? A imagem de Deus todos nós somos, mas semelhança de Deus, isso é o que adquirimos quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia vai me dizer que quem tem Espírito Santo, ele ama, ele é alguém que ora, ele é alguém que busca Deus mais do que qualquer coisa, é alguém semelhante a Deus, porque o Espírito Santo que está dentro dele vai dar característica que Deus tem. Veja só, a Bíblia vai me dizer, em Etiópia, os discípulos foram chamados de crente porque eles agiam como cristãos. Veja só, tudo isso aconteceu porque realmente o Espírito Santo estava dando a eles uma característica que vem do alto. Veja só. Então é por essa razão que quando alguém tem Espírito Santo, ele fica semelhante, ele age semelhante a Deus. Veja só, a Deus. Agora veja só, quando nós falamos da imagem, estamos a falar de braço, mão, tudo isso nós temos e Deus também tem. A Bíblia diz que Deus não é surdo, nem as suas mãos não estão encolhidas para que não possa trabalhar. Então a Bíblia vai dizer isso, nos simbolizando a imagem, tudo isso. Veja só, a Bíblia vai me dizer que Adão e Eva pecaram. Indo mais adiante, vamos ver aí que depois de Adão e Eva, eles são tirados, e a Bíblia vai me dizer que agora acontece o dilúvio. Deus faz um dilúvio, destrói a terra, tudo que havia na terra, todo réptil, todo animal é destruído. E a Bíblia vai me dizer que Noé e sua família entram na arca com mais tempo. A Bíblia vai me dizer que a água seca, e Noé, ele teve 2 filhos, e um filho passou a adorar a Deus, ou seja, um filho não fez o que era realmente bom, viu a nudez de seu pai. E a Bíblia diz que este homem foi amaldiçoado, e o outro não foi amaldiçoado. E veja só, com o tempo, a Bíblia vai me dizer que Deus, ela agora precisa de um povo. Veja só, Deus precisa de um povo
para lhe representar. Olha só, Deus queria um povo, alguém para representar o seu reino. É por isso que Deus, em capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia vai me dizer que Deus vai consultar Abrão, vai dizer para Abrão: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Veja só, aí começa a história de Israel. E Abrão sai e ele começa a peregrinar em terras alheias. Deus começa a usar Abrão. Abrão começa a ir em lugares alheios, em terras alheias. Ele vai para Egito, ele mente lá que Sara era sua irmã, enquanto não era. Aqueles faraó, ele fica com tremendos problemas por causa daquela mentira, porque ele queria casar com a mulher de Abrão. A Bíblia vai me dizer que ele sai de Abrão e vai para a terra prometida. Lá Deus lhe dá um filho. Veja só, Deus lhe dá um filho. Com aquele filho, Deus lhe dá um outro. Olha só, a partir daquela escrava, Deus dá um filho. E a partir de Sara, Deus também dá um outro filho. E veja só, surgem duas nações. A Bíblia vai me dizer que com mais tempo, Deus, ele dá a um filho. Ou seja, Abraão procura esposa para seu filho. Chamam Rebeca, e Rebeca conhece Abrão, ou seja, conhece a Isaac, e eles tiveram dois filhos, Esaú e Jacó. E a Bíblia vai me dizer que Jacó, ele vai para uma outra terra, e este homem chamado Esaú permanece num outro lugar. A Bíblia vai me dizer que lá Deus lhe abençoou de forma tremenda, de maneira que este homem chamado Jacó sai e vai para a sua terra natal. A Bíblia vai me dizer que a caminho da sua terra natal, eles param numa cidade chamada Siquém. Em Siquém, a Bíblia vai me dizer que ele tinha uma filha chamada Diná. Diná saiu em busca de novas amizades. Quando ela vai em Siquém, ela foi lá com o intuito de fazer novas amizades, só que o rei, o príncipe de Siquém, conheceu ela, ou seja, violou ela. Não foi conforme os costumes dos israelitas. A Bíblia vai me dizer que essa informação se distribuiu entre a família de Jacó. E os seus filhos foram para aquela cidade e mataram todos. E a Bíblia vai me dizer que todos aqueles cidadãos de Siquém, quando ouviram falar que os siquenitas, assim que é, acabaram sendo matados por filhos de Jacó, a Bíblia vai me dizer que eles reúnem-se e vão pelejar contra estes filhos de Jacó. A Bíblia vai me dizer que com mais tempo Deus fala com ele dizendo: olha, Jacó, suba, vai para Betel e lá ora. E Deus, ele vai para lá e ele começa a orar. Veja só, ele busca Deus. E com mais tempo a Bíblia vai me dizer que o povo agora, através de José, o povo vai para Egito. E depois de Egito, o povo retrocede, volta para a terra de Canaã. Aqui na terra de Canaã é onde que tudo começa. Veja só, o povo estava na terra de Canaã. Na terra de Canaã, Deus começa a abençoar o povo. Deus cumpre a promessa de Abrão nos seus filhos. Aquela multidão que Deus havia prometido para Abrão começa a crescer. Cresce, e a Bíblia vai me dizer que lá em Canaã, eles agora começam sendo abençoados. Quero acreditar que quando eles plantavam um galone de milho, eles colhiam 50 quilos de milho. Porque Deus estava abençoando. A chuva serródia, a chuva temporã, Deus estava dando no tempo exato. O povo agora começa a se conformar. Começa a dizer: olha, nós já temos tudo o que nós queremos. Deus nos abençoou até aqui. Nós já não queremos mais Deus. Tudo aqui nós estamos a ver que é fácil. Eles se esqueciam que tudo aquilo que ele estava a dar era Deus. Eles agora começam a abandonar a Deus. A Bíblia diz que Deus começa a levantar profetas para seu povo. Mas o seu povo não estava lhe adorando, não estava voltando. Agora Deus muda de estratégia, já não manda mais profetas. Agora Deus começa a levantar juízes. Mas mesmo assim o povo dele não estava ouvindo. Deus muda de estratégia. Agora já que eles não querem me ouvir, então eu vou colocar esse povo para ser castigado. A Bíblia diz que Deus permite com que eles perdem na batalha e os moabitas começam a fazer deles escravos. Eles se reconhecem que eles pecaram, eles confessam e Deus lhe livra. E isso estava sendo costume. Eles desobedeciam a Deus e depois que eles notavam que estavam sendo escravizados, arrependiam-se e eles voltavam. A Bíblia diz que Ofni e Finés, eles começaram na casa de Deus a fazer tudo que não era bom. Veja só. Deus agora começa a ficar irado. Deus mata Ofni e Finés. A Bíblia diz, dando mais continuidade, a Bíblia diz que depois do reinado do rei Davi,
Salomão, ele leva ao rei deuses estranhos por causa das suas mulheres e eles traz para o povo de Israel. E isso fazia com que o povo fizesse sacrifício homólogo, sacrifício de seres humanos. Eles começaram a oferecer. E a Bíblia vai me dizer que Deus, ele usa Jeremias para profetizar que havia uma grande destruição, que havia um homem chamado Nabucodonosor que via pegar o povo de Israel e escravizar por 70 anos. A Bíblia vai me dizer que com mais tempo o povo estava sendo rebelde. E Deus agora, como viu que a sua casa já não estava mais ser casa de oração, estava sendo casa de prostituição, pessoas não adoravam a Deus, não estavam vindo a adorar a Deus, é a mesma coisa que nós estamos a ver hoje, crentes que estão mortos, porque realmente esta visão era em relação disso. A Bíblia diz que depois disso acontecer, Nabucodonosor veio e toma a casa de Israel, escraviza. Nessa escravidão, a Bíblia vai me dizer que Daniel estava num outro lugar, quero imaginar no sul. E no norte estava alguns dos profetas que Deus usava, como no caso deste profeta chamado Ezequiel. E a Bíblia vai me dizer que num certo dia o povo no cativeiro, sendo escravizado por Nabucodonosor por 70 anos, no cativeiro, o povo estava pecando, mesmo no cativeiro. Veja só, dentro do cativeiro, o povo ainda estava pecando. A Bíblia vai me dizer que este povo pecando, Deus chama este homem Ezequiel e faz-lhe caminhar. E Daniel, e este homem chamado Ezequiel, teve uma visão, uma panela fervendo. E ele perguntou para Deus: Deus, o que é isto? O que simboliza isso? Panela fervendo. E Deus disse para ele: olha, Israel pecou. E esta água está fervendo, este alimento que está fervendo é a casa de Israel. Eu estou agora torrando eles, eu estou agora cozinhando eles, para eles notarem que eles pecaram. Eu estou agora castigando eles. Veja só, o castigo era enorme que Deus estava trazendo sobre a casa de Israel. E é a mesma coisa que está acontecendo nos dias atuais. Olha só, este texto nos serve de exemplo. Veja só, de exemplo. Os sacerdotes tinham barbas grandes, cabelos grandes, mas dentro de si eram cadáveres, estavam mortos. Veja só, estavam mortos. E a Bíblia vai me dizer que de madrugada Deus chama Ezequiel. Chama Ezequiel e diz: Ezequiel, vai no cemitério. Veja só, ele foi para o cemitério. Quando ele chega no cemitério, a Bíblia vai me dizer que Deus diz para ele: Ezequiel, o que estás a ver? E Ezequiel olhou e viu ossos secos. Veja só, quando ele olha ossos secos, Deus lhe pergunta: podem reviver esses ossos? Veja só, podem reviver? Será que a casa de Israel, da maneira que está morta, já não me adora, já não busca mais a santidade, já perdeu o primeiro amor? A Israel agora tem vergonha de mostrar que é crente. Israel agora tem vergonha de mostrar que ele é lavado pelo meu sangue. Israel agora está em pecado. Será que eles podem ressuscitar Ezequiel? Ezequiel, será que esses ossos podem reviver? Veja só, podem reviver esses ossos. A Bíblia vai me dizer que Ezequiel olhou para ele e disse: Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes se eles podem. Em outras palavras, eu acredito, Ezequiel estava dizendo assim: Deus, o Senhor sabe, se eles podem reviver, o Senhor pode fazer reviver. Se o Senhor quiser, pode também não fazer reviver. O Senhor é que sabe. Veja só, o Senhor é que sabe. Aleluia. Aleluia. Eu acredito que é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Crentes perdidos, a casa de Israel está morta. Crentes com vergonha, Israel está morto. Israel está morto. Será que podem reviver esses secos, esses ossos? Será que podem reviver? Será que podem, Ezequiel, será que podem reviver? Será que esses ossos, eles ainda terão vida? Será? Ezequiel, será que essa casa morta, esses que se dizem crentes, mas estão mortos espiritualmente, será que podem reviver, Ezequiel? Será que podem? Será que podem? Será que podem voltar a um primeiro amor, Ezequiel? Será que ainda podem? Será que Ezequiel ainda podem? Senhor, aleluia. Tu sabes, Senhor, tu sabes. Tu sabes, Senhor, se eles podem reviver, tu sabes. Se eles podem regressar ao primeiro amor, o Senhor sabe. Se eles podem ou não, o Senhor sabe. A Bíblia vai me dizer que de forma repentina, Deus vai dizer para ela: olha, tudo isso que você está vendo é casa de Israel. Aleluia. É casa de Israel. Meu povo está morto.
Mas eu tenho uma palavra de esperança. Olha só, eu tenho uma palavra de esperança. Profetiza, Ezequiel. Profetiza. Profetiza, Ezequiel. Ezequiel vai profetizando. E a Bíblia diz que quando ele vai profetizando, os ossos vão tendo vida. Veja só, vão tendo vida. Olha aqui, tem uma palavra de esperança para si. Deus, ele pretende reviver você, pretende levar você para mais perto dele. Veja só, Deus, ele quer regenerar, quer trazer de volta aquilo que está perdido, é verdade. Deus, ele tem planos de fazer aquilo que morreu na sua vida, ressuscitar. Olha, pastor, eu estou endividado e não tenho maneira, minha Israel morreu. Deus está dizendo para você, eu vou dar recursos para você, somente creia. Olha, pastor, eu estou passando por enfermidade, você não conhece quais são os meus problemas. Olha, tão somente creia, tão somente creia. Olha, pastor, eu estou passando por problemas tremendos, eu já não sei se realmente existe solução para a minha vida, eu não sei, porque eu trabalho 2 meses, 3 meses e depois me giram do trabalho, eu não sei se minha vida tem solução, pastor, não sei. Olha, creia, eu não sei, pastor, sabe, eu estou passando por um problema tremendo na minha casa, eu estou endividado, eu estou com problemas estressantes, meu Israel morreu, a minha casa já virou cadáver, eu não sei o que eu faço, meus filhos me abandonaram porque eu já sou velho, olha só, eles já não me obedecem, tudo que eu falo, eles não me dão ouvido, o que eu faço, pastor, o que eu faço? Olha, Deus está dizendo para você, creia, aleluia, creia. A Bíblia diz que ele profetiza, e esses ossos, eles voltam a ter vida. O povo que estava morto, o povo que não obedecia a Deus, agora volta a ter vida. A casa de Israel que havia se abandonado, a casa que não adorava a Deus, a casa que não buscava a santidade de Deus, volta a reviver. E eu quero encerrar aqui dizendo que quando ele volta a reviver, Cristo aproveita a oportunidade de envia o seu profeta, e João Batista, e ele prepara o caminho, e ele vem morrer, veja só, ele vem morrer, mas quando ele vem morrer, ele morre por todos, porque a casa já estava tendo vida, é verdade, a casa já estava tendo vida, e é algo que Deus está dizendo para nós. Jesus, ele está dizendo para nós, talvez você seja alguém que está ouvindo a mensagem, mas não aceitou Jesus. Talvez você seja alguém e diga, olha, minha vida é de vício, eu estou viciado no cigarro, eu sou viciado na bebida, talvez até indo para mais pior, eu sou viciado na pornografia. Olha, quero dizer uma coisa, Deus, assim como ele profetizou, assim como Ezequiel profetizou para esse vale de ossos secos, assim como Daniel, assim como outros profetas profetizaram, e tudo veio a se cumprir. Deus, ele quer te livrar deste vício. Deus quer te libertar. Talvez você diga, olha, não sou eu que estou viciado, mas é meu filho está viciado e eu não sei se tem solução para ele. Olha, Deus, ele tem solução. Deus tem, aleluia, Deus tem. E a Bíblia diz, indo mais adiante, a Bíblia vai me dizer que este homem, depois de profetizar, os ossos voltaram a ter vida. Israel voltou a viver. Agora eu acredito que Deus trouxe uma renovação para a sua vida. Acredito que Deus, ele reviveu você, trouxe você daquilo que você estava perdido. E agora vem a segunda parte, que é este versículo que nós lemos. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam perseverados, irrepreensível até a vinda do Senhor. Olha, Deus falou consigo, Deus revivou você, Deus trouxe de novo você daquilo que você estava escravizado, Deus se libertou, creia, Deus trouxe solução, e agora você precisa permanecer fiel, precisa permanecer firme, precisa permanecer no caminho de Jeová, esteja sempre firme. O programa Casa do Pai vai ensinando por aqui, com promessas de voltar na